Bom, vamos dar uma olhada no que aconteceu no mercado financeiro no dia de hoje, no dólar e no índice, começando pelo dólar. Então aqui nós tínhamos uma compra na região dos 539,95, preço acima dela me dava uma compra. E reparem no que aconteceu hoje. Antes de falar o que aconteceu hoje, né, mostrar a venda também. Nós tínhamos uma venda aqui na região dos 563,91 e hoje ele nem sequer chegou perto dela, né? Então hoje não deu venda, enfim. O mercado não veio testar a venda, ele ficou comprador no dólar, né? Mas no início do pregão, ele. Deixa eu usar esse aqui. Deixa eu usar essa sequência aqui que fica legal. Início do pregão, ele me aciona a compra nessa região. Depois ele estopa essa compra, né? O preço vem para dentro do range, ó. Nessa região aqui, pouca volatilidade, a gente não opera. Tem que esperar o que o mercado vai fazer. Então aqui estopou, sai da operação, enfim. Nada a se fazer, né? E ele só foi me dar compra aqui, ó, 11,15. Inclusive eu tomei um stop, eu entrei comprado, depois ele estopou e foi criando essa zoninha de preço aqui nessa região, né? O mercado ficou entre essa região de compra e aqui o fechamento, enfim. O tempo todo nessa região até acionar a compra aqui, ó, nessa região das 11h15, né? Então aqui ele acionou a compra e veio testar o nosso alvo, né? Veio próximo do nosso alvo. Depois ele corrige, vem fazer o teste da compra. Aqui ele encontrou a média de 9 períodos, né? Segurou nela para depois dar continuidade no movimento, né? E chegar próximo do nosso alvo, né? Chegou no alvo da compra, né? Então foi um trade que demorou, né, a acontecer no período da tarde e só às 12h15 que ele finaliza chegando no nosso alvo, né? Antes ele veio fazer o teste aqui da compra, né? Segurando na média de 9, enfim, para depois ele ganhar força e renovar a máxima do dia e chegar no nosso alvo da operação, né? Para depois ele corrigir, enfim, o mercado já esticou do nosso gatilho de compra até o nosso alvo foram 27 pontos, né? Então aqui ele começa a corrigir, enfim, finalzinho do pregão e fecha próximo da região do gatilho, né? Enfim, perdeu um pouquinho essa compra, né? Fechou um pouco abaixo, mas próximo do gatilho de compra, né? Próximo do teste do gatilho de compra. Então esse foi o trade de hoje, um trade na ponta compradora do dólar, né? O stop no início da operação para depois ele ganhar força e acionar novamente essa compra. Agora vamos dar uma olhada no índice. O índice ele tinha uma compra aqui na região de 195,074. Então vamos dar uma olhada aqui. Gatilho de compra 195,074. Então a compra estava aqui nessa região. E nós tínhamos uma venda na região dos 193,476. Então vamos lá, venda nessa região aqui. 93,176. E o que o mercado fez logo no início? O pregão se inicia. Ele foi testando essa região aqui, tinha média de 9, de 50, né? Ficou zigue-zagueando nela. Depois ele aciona a compra e estopa essa compra, né? Então ele veio acionar, depois ele estopou, volta para dentro do range. Entre compra e venda a gente não opera, tá sem volatilidade, enfim. O mercado está criando uma zona de preço para decidir para onde ele vai e o que ele vai fazer, né? Depois ele veio testar, ó, veio testar a venda, depois ele veio de novo, testar a região do fechamento e aí foi perdendo força, né, para às 11h30 ele acionar a venda, né? E aí aciona o gatilho de venda e vem para o nosso alvo, né, da venda, lembra? Chegando no alvo e passando dele é recomendado procurar por saídas da operação. Por mais que tenha um repique, ele dê continuidade no movimento, normalmente acontece isso, ele passou do alvo, enfim,
Aí criou uma zona de preço, tem um repique, vem testar a venda para depois dar continuidade no movimento e renovar a mínima do dia ou fazer o teste dessa mínima do dia. Mas hoje não aconteceu isso, né? Então ele esticou, acionou a venda, chegou no alvo, passou do alvo, já é recomendado procurar por saídas da operação, né? E foi o que aconteceu, né? Ele veio, corrigiu, enfim, e veio fazer o teste da venda, né? Para depois estopar essa venda, mas aqui ele tinha média de 50, né? E aí ele encontrou essa resistência, enfim, veio de novo acionar a venda e testar essa zona de venda, né? Ganhou força, comprador abaixo dela desse teste e aí estopa a venda e veio buscar a região do fechamento anterior, né? Então a volatilidade foi pouca no fechamento, né? Durante o dia teve até uma volatilidade, mas ela foi diminuindo e no final do pregão ela tem uma queda de 0,10. Então ele teve pouca variação, né, em relação ao fechamento anterior e ele nos deu aqui de venda, quando a venda foi acionada, 1.329 pontos, né? Então teve volatilidade, né? Mas depois ela foi perdida, enfim. E aí o mercado volta para dentro do range, né? Volta aqui, ó, para dentro do nosso range entre compra e venda, né? Para dentro da casinha. E aí ele perde volatilidade, né? Fechou próximo do fechamento e a queda se dá por menos 0,10, né? Pouca vol em relação à sua variação no finalzinho do pregão, né? Então 1.300 pontos ele deu de volatilidade aí na ponta vendedora após o acionamento do gatilho. E não adianta, né, pessoal? O nosso gatilho ele acaba sendo certeiro porque você acaba pegando o início da volatilidade, né? Todo trader ele precisa de uma volatilidade para operar, né? No dia que não tem vol, você acaba não fazendo um bom trade ou até caindo nessa armadilha, né, de tentar antever o que o mercado está fazendo, né? E aqui a gente mostra logo no início a volatilidade, né? Então aqui no dólar, que você não está antevendo o que o mercado está fazendo, ele acionou uma compra, né? Então ele criou uma zona de preço nessa região, aciona a compra e aí sim você entra comprado e o mercado vai junto, né? E aí tudo converge para a nossa análise, né? Você vai olhar o fluxo, você vai olhar as movimentações dos big players, tudo convergindo para nossa análise, que é o que? O ponto de volatilidade. E essa volatilidade a gente consegue perceber através dos padrões de movimento de preço, né? E esse o nosso projeto, uma análise quantitativa, um trade baseado em dados, onde a gente já tem os nossos pontos de interesse na ponta compradora e na ponta vendedora, né? Só esperar o mercado acionar o que nós chamamos de gatilho, né? E acionou o gatilho, a gente acaba entrando na operação e o nosso stop é a perca do próprio gatilho, né? Então, no caso do índice aqui, ó, ele chegou a querer acionar a compra, depois ele perdeu, enfim, fechou abaixo, você já não faz sentido nenhum você estar comprado, né? Por quê? Porque ele não tem volatilidade, a volatilidade foi perdida, né? E tem falsos rompimentos, enfim, então a gente tem que ficar de olho, e eu sempre friso, né? De olho no padrão que o candle está fazendo próximo às regiões do gatilho, né? Seja um gatilho de compra, um gatilho de venda, enfim. E esse foi o mercado no dia de hoje, né? Então ele deu uma operação na ponta compradora no dólar e no índice ele acionou uma operação na ponta vendedora e depois ele acabou corrigindo e estopando essa venda, né? Mas aqui, para quem entrou na operação, já sai no lucro, enfim, você já vai ajustando seu stop gain e você pegou a volatilidade logo no início, né? E chegando até o alvo da nossa operação, tanto no mini índice quanto o dólar. Então é isso, pessoal, eu termino o vídeo por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus.